Olá, hoje o Histórias para Contar conversa com Jorge do Rosário. A gente vai saber um pouco, da vida de Jorge, desse moçoroense, nascido aqui, filho de pedreiro, mestre de obras, de uma dona de casa, de uma merendeira. Jorge seguiu os passos do pai na construção civil, hoje tem a construtora, mas a gente vai saber como é que foi toda essa passagem, toda essa vida para chegar até hoje. Jorge, muito obrigado por você estar com a gente no Histórias para Contar. A ideia do quadro é a gente contar histórias de pessoas que conseguiram conquistar os objetivos, conseguiram conquistar aquilo que sonhavam, realizar os sonhos, e histórias que inspiram as pessoas. Você hoje é uma referência, na área da construção civil, como empresário, mas eu queria que as pessoas conhecessem mais esse Jorge Ricardo do Rosário, que tem um Ricardo que... Olha, eu nasci, meu nome é Jorge Ricardo do Rosário, meu pai é Antônio Ferreira do Rosário, minha mãe Maria Emília do Rosário, infelizmente perdi os dois já, e que é uma saudade até hoje, que é complicado. E eu sou de uma família numerosa, de 9 irmãos, então uma família pobre. Meu pai, como você falou, meu pai perdeu o pai muito novo, e também de uma família numerosa, muito pobre. E ele, como um dos mais velhos, ele meio que ficou sustentando os irmãos dele, a mãe dele, ajudando em casa. Então, desde criança que ele já trabalhava em construção civil, porque ele tinha um tio que trabalhava em construção civil. Então, a família já tem uma tradição em construção civil. E a gente teve uma infância, eu tive uma infância, eu diria, com muita carência. A gente tinha muita dificuldade para tudo, porque você imagine morar numa casa. Eu nasci aqui no Alto São Manuel, no Presidente Dutra, ainda essa casa existe, está lá, próximo da igreja, e meu pai ajudou muito a construir a igreja, ajudou a construir a igreja do Alto São Manuel. Ele contava isso com muito orgulho, inclusive ficou muito chateado na época que foi derrubada a igreja do Alto São Manuel. Não sei se você sabe dessa história. Não sabia. Tinha uma igreja lá que foi... o padre derrubou e fez outra igreja, que era uma igreja menor, e ele fez o padre, não posso esquecer o nome do padre Guimarães. Manuel Guimarães. Padre Guimarães, quando chegou, ele sabe disso, e conseguiu, ele fez essa igreja que tem hoje. Mas meu pai tinha ajudado a construir, ele falava muito que não tinha gostado, porque ele não tinha participado, dele e outros. Mas enfim, então ele chegou ali no Alto São Manuel, Mossoró tinha um problema, assim, a gente sofria muita discriminação. Quem morava da ponte para cá, da ponte ali era totalmente discriminado, que era o Alto São Manuel, e era muito discriminado, olhava-se com diferença, se achava quem morava no centro para lá era chique, elite, bacana, e a gente era meio que isolado. Eu passei por isso. Mas a gente era então meu pai, pedreiro, trabalhava de serveiro, depois se tornou pedreiro, 9 filhos, numa casa muito pequena, de 2 vãozinhos, então era dormir de rede uns em cima dos outros. E se disser, passou fome? Não, eu nunca passei fome. Agora passei privações de querer mais um pão e não ter, não, é só um, porque... E minha mãe fazia isso com uma maestria muito grande. O que era pouco na mão dela se tornava muito. E eu até faço uma analogia, porque eu gostaria de ver os gestores públicos com a sabedoria de uma dona de casa zelosa. Você sabe que uma dona de casa distribui assim, é impressionante, principalmente a pobre, como minha mãe, que era muito pouco, e a gente um monte de criança, e a gente lá em casa era todo ano tinha uma escadinha. Então a gente só almoçava, todo mundo almoçava na mesma hora, quando papai chegava do trabalho. Aí você disse, não, era por educação. Não, eu acho que não, era para dividir melhor. Dividir igual, Dividir igual.
Então dividia, ela fazia isso com uma maestria muito grande. Inclusive ela administrava as finanças lá de casa. E eu queria ver um gestor público com esse zelo. E não era só mamãe, se você procurar, muitas donas de casa têm essa sabedoria. Já acho que vem com a maternidade. Elas pensam já o mês todo, né? Sabe quando é que vai ter uma outra entrada de dinheiro, impressionante, como é que vai fazer isso, a roupa, as coisas, né? E dava certo, e dividia tudo direitinho, sabe? Não cometia injustiça e tal. Enfim, então eu tenho essas lembranças e isso me marcou muito. Então a gente com muitas dificuldades, para você ter ideia, lá em casa foi uma das últimas casas da Presidente Dutra que teve água da Caerne. Água encanada. Água encanada. Eu ia pegar na roladeira, eu, Neto, meu irmão, a gente puxava ali. Você é o que dos 9? Você é Eu sou o quarto. Somos 9, eu sou o Os quarto. 9 estão vivos ainda? A gente perdeu uma irmã que ainda dói muito em mim, vai completar 3 anos agora no dia 6 de março. Eu Clivaneide, que era assistente social do Alfredo Gugel em Natal, morava em Natal, e uma pessoa que a gente ainda, a família toda ainda sofre muito. Ela descobriu uma leucemia e eu estava em plena campanha para deputada e foi difícil para mim. Ela teve que ir para São Paulo, fez um tratamento muito custoso e muito... A gente achava que tinha dado certo e de repente as coisas... Enfim, ela veio falecer. É uma dor que a gente carrega ainda, porque a gente é muito junto, né? Junto. Os 9, a gente sempre se ajudou muito. Eu acho que isso é o grande segredo de uma família de pobre que se não se ajudar, fica tudo mais difícil. E passa por essa coisa, eu acho que aí quando você fala a coisa da tua mãe, que vocês comiam sempre juntos, eu acho que acaba pegando isso, né? Porque acaba tendo a intimidade, a brincadeira, Claro, junto todo dia, tá sempre na hora da refeição. Então minha mãe, ela era dona de casa, mas minha mãe tinha um trabalho que era merendeira na escola Alfredo Simonetti, ali no Alto São Manuel, e ela era merendeira, tinha um horário que ela ia e voltava para cuidar da gente. Eu tenho essas lembranças. E é uma pessoa que... Papai trabalhava muito também. E eu tive sorte de ter esses pais por uma questão simples. Papai e mamãe sempre cobraram muito que a gente estudasse. Então isso foi determinante. E olha, papai tinha uma escolaridade muito baixa. Minha mãe também, mas eles escreviam e liam bem. Mas ele sabe que não era na época deles, para estudar era muito complicado. Quem estudasse 2, 3 anos já era letrado, já achava, escrevia o nome, lia alguma coisa. Mamãe, inclusive, lia e escrevia melhor do que meu pai. E a família da minha mãe é de São Rafael, veio para Mossoró, que era uma história de seca e tal. Mas, como eu disse, meu pai e minha mãe, eles exigiam que a gente estudasse. Meu pai muito mais, ele não abria mão que a gente estudasse. Isso foi determinante. Para a gente faltar, se um dia a gente quisesse faltar um dia de aula, tinha que ter uma justificativa muito boa, porque senão levava, apoiava, né? Por que não foi para a escola? E ele tinha uma coisa que eu chamo, assim, brincando, a pedagogia da lata. Porque desde menino eu já andava em obra, que ele era pedreiro, e me levava, por exemplo, eu quebrei pedra, que é pedra de fogo, que chama, que é para fazer brita. Na época não tinha nem britador em Mossoró, a gente juntava as pedras e vendia uma latinha, fazia um dinheirinho, com 7 anos. Já, se fosse hoje, seria crime. Trabalho infantil. Trabalho infantil. Naquela época tinha que fazer, e tinha uma cultura também de pobre, quer dizer, porque pobre tinha muito filho? Primeiro porque gostava da brincadeira, e era a diversão de pobre, era essa mesmo, uma boa diversão, diga-se passagem. Mas também tinha o inconsciente, a meu ver, que era ter mão de obra para ajudar dentro de casa. E os filhos, sobretudo agricultores, tinham muito para ajudar na lida
de trabalhar, de ir para ajudar dentro de casa. Eu penso que tinha essa coisa. E os diferentes, que aí eu considero meu pai e minha mãe nesse grupo aí, que era aquele que pensava, olha, você vai ter que estudar, mesmo que trabalhe. E foi isso que aconteceu comigo. Mesmo a gente ajudando, fazendo uma coisa, água, mas tinha que ir para a escola, porque a pedagogia da lata ele se carregava muito concreto em lata. Então enchia as vigas, né? E os serventes ele mostrava, papai falava muito, mais do que eu, inclusive. Então, ele mostrava, você está vendo? Ele mostrava um servente carregando uma lata de concreto, se você não estudar, você vai para a lata. E isso, para mim, era uma simbologia muito grande, porque ele dizia assim, você vai ser, com todo respeito a quem, o trabalhador braçal, mas ele dizia que eu não quero isso para você, eu quero um futuro melhor. E o futuro está na educação, como até hoje é assim. Eu acho isso foi um determinante para todos nós, a gente ter uma trajetória de melhorar de vida, de ter mais conforto, e foi através da educação que eles exigiram. Isso para mim é fundamental e me marca muito até hoje. Jorge, e tinha a cobrança da nota, de alguma coisa, tinha aquela coisa do boletim e tal, eles ficavam preocupados com... Não, tinha a presença, a frequência. Eles mais tinha que passar de ano. Eu nunca repeti ano, quem tinha um ou outro, a gente não deu muito trabalho nesse aspecto. Talvez Neto tenha dado mais trabalho um pouquinho, Neto era mais roceiro, vai estudar. Mas os demais faziam isso, porque os pais tinham, eu penso que mais que hoje eu sou pai, eu já sou diferente, é um período diferente. Os pais não tinham muito, ele determinava, e a gente tinha que cumprir. Meu pai conversava comigo, tinha um certo diálogo comigo e com os outros, mas ele chegava e dizia, eu quero que você faça isso, você tem que ir para a escola, tem que ir. Não tinha que discutir, não quero, não vai. Achando bom, achando ruim. Tem que ir. Para mim foi muito importante, para mim e para minha família toda. E eu trabalho desde criança, praticamente, ajudando em casa, colocando água, eu já vendi picolézinho uma caixinha, vendendo picolé na rua para ganhar um dinheirinho. Eu comecei a trabalhar de expediente mesmo, com 12 anos de idade. Eu dava expediente de 7 horas da manhã, aí até 11h30, de 1h até 6 horas, e à noite ia estudar, ia para a escola. Com 12 anos, eu já fazia, desde 12 anos fazendo. Então, o trabalho para mim não é problema. Aí por quê? Eu fui morar em Macau. Meu pai tinha 2 irmãos que estavam muito bem, Raul do Rosário, que Deus levou, e Elias, que é vivo, mora em Natal. Eles eram comerciantes bem, estavam muito bem e tal, tinha muitas lojas em Macau. E nós, 9 filhos, numa casa, como eu falei, com toda dificuldade, e cada um que ia entrando para estudar tinha que comprar farda, que naquela época tinha que comprar farda, não tinha essa... Hoje já tem umas coisas que é o certo é hoje, o governo tem que dar farda, tem que fornecer tudo isso, sobretudo para quem não tem condições. Mas não tinha isso não, então meu pai tinha que comprar caderno, farda, tudo isso, e ele não podia. Então qual foi a solução? A solução é meus tios, que já também se ajudaram, tal, já tinha essa coisa de se ajudar, porque perderam o pai, novo. Então a gente foi, eu ia de 2 em 2 morar em Macau para aliviar a barra aqui em Mossoró. Eu passei 2 anos lá, até 14 anos, terminando o ginásio, que era o primeiro grau. Né? Então eu concluí em Macau, morei, passei 2 anos muito bom, trabalhando na loja do meu tio, de 12 anos até 14 anos. Foi quando eu retornei. Era uma loja de quê? Eu trabalhei no magazine de roupa, eu já vendi roupa.
Eu já fiz muita coisa na vida. Foi uma das coisas difíceis para mim. Eu muito tímido, e as pessoas podem não saber, eu continuo tímido, muito tímido. Eu melhorei um pouquinho a ponto de estar falando disso aqui, mas eu era extremamente tímido. Eu com 12 para 13 anos, fui ser vendedor da loja. E eu me lembro que teve um episódio que a primeira cliente, eu nunca esqueci também, o primeiro cliente que eu fui atender, eu não recebi treinamento, nada, só você vai lá e eu vi um vendedor que se tornou meu amigo depois, ele dizia, diga, era o que ele, aí eu cheguei e repeti a palavra dele, pois não, senhor, diga. Aí o cara disse, diga o quê? Você quer que eu diga o quê? O cara fez de sacanagem, né? Começou, eu fiquei branco, eu não sabia, eu fiquei desorientado e quase chorando. Aí meu tio, que conhecia o cliente lá, vem aqui e tal. Mas na realidade aí meu tio me tirou, eu fui ser com 12 para 13 anos, eu saí, não fiquei em venda. Fui ser, ele viu que eu sabia fazer muita conta e tal, eu sempre gostei de fazer conta e contar dinheiro dos outros. Então eu fui ser o caixa. Eu digo que eu fui literalmente caixa, porque como eu era pequenininho, lembra daqueles caixas que ficavam alto, que tinha que rodar aqui? Eu tinha que ficar em cima de uma caixa, um caixão para eu poder alcançar o caixa. E eu tomava conta do dinheiro dele. Com 13 anos eu tomava de conta, eu fazia o caixa, depositava no banco, ele viajava, quando voltava eu prestava conta. Foi um aprendizado muito bom, porque eu escutava também, o caixa era aqui, por trás era o birô do meu tio, e eu escutava muita conversa de comerciantes que eu lá visitava, e de política também, de política da cidade. Então eu sempre tive um ouvido bom, e eu ficava ouvindo e aprendendo muitas coisas. Então a minha trajetória foi essa, a gente tinha que aliviar a panela de casa, a gente teve que sair. Saiu minha irmã mais velha, Tânia, saiu Cleide, que é outra irmã que mora há mais de 20 anos nos Estados Unidos, mas né, passou por Macau, eu, Neto e eu. Então os quatro, nós tivemos que sair para aliviar a barra em Mossoró, e foi uma coisa importante para a gente também. Depois todos retornaram, passaram 2 anos, voltaram. Papai melhorou até de vida também, porque já era mestre de obra, já ganhava um pouquinho mais, e a gente já começou a trabalhar. Quando eu voltei para Macau, eu fui trabalhar em construção civil. Eu fui ser apontador na construção da casa de Sandra Rosado. Sandra Rosado e Laí, estavam construindo aquela casa que demoliram. Eu gostaria de ter comprado para ficar um pouquinho lá. Eu trabalhei lá, eu até aquela ali da esquina ali, frente ao Eliseu Viana. Do Décimo, né? Trabalhei do Décimo é Amaro Duarte, não? Então eu trabalhava lá. Meu pai que construiu aquela casa. Ele era um mestre de obra de lá. E eu trabalhei lá. Depois eu trabalhei como apontador e estudando à noite. Depois a gente foi construir a casa de Pocino, que é mais na frente. Pocino. Foi daí que teve um episódio que mudou a minha vida. Eu senti que ali a minha vida mudou. Um detalhe, uma coisa que talvez para muita gente seja banal, uma coisa, mas eu sei que ali mudou a minha vida. O engenheiro dessa obra era Geraldo Pocino, irmão de Pocino. Pocino é o pai de Pocino Júnior. Então, eu trabalhava na construção. Ele morava em Natal e vinha a Mossoró uma vez por semana, olhar. Lá você era apontador também? Apontador também, e apontador e almoxarifado. E ele sempre me via estudando. Isso eu já estava fazendo o 3º ano científico. Pronto para fazer vestibular. Para vestibular, a cabeça sem saber o que fazer, eu sempre sonhei em ser engenheiro. Mas eu tinha uma autoestima tão baixa que eu me considerava assim, filho de pedreiro. Como é que quer sonhar em ser engenheiro? Porque tem isso.
Tem isso, tem todo um, assim, carrega um peso de muito tempo de discriminação, de Muito preconceito. muito preconceito e a dificuldade, porque eu quero contextualizar que engenharia só tinha em Natal, Fortaleza. Os bacanas de Mossoró iam para Fortaleza. Natal era Mossoró era mais do que hoje, muito mais do que hoje, a maior cidade do Ceará, fora do Ceará. Era aqui. A televisão que vinha era do Ceará, os jornais que vinham era do Ceará. A gente era mais ligado ao Ceará, Fortaleza, porque é Natal. Com o advento da Cabochi, que veio o sinal para cá, as coisas, inclusive você participou desse coisa. Então, isso é minha opinião, mas começou a mudar. Mas só tinha em Natal e Fortaleza. Eu nem podia ir lá, nem num canto nem no outro. Então, para mim, era um sonho impossível. E eu não fazia agronomia. Seria um agrônomo frustrado. Mas e a agronomia tinha aqui, né? Tinha, na Exam, que era um curso renomado, um curso conceituado. Mas não era minha praia, não era o que eu queria. Que você queria. Mas era uma coisa que se aproximava mais. Tínhamos a UERN, e o que se aproximava mais de engenharia era engenharia civil e engenharia agronômica. Eu digo, eu vou nessa, faço um pouco. Então a minha cabeça estava mais ou menos assim, mas muito triste. E um certo dia, o doutor Geraldo, que era assim que eu chamava, perguntou, junto com o papai, perguntou, vai fazer vestibular para quê? E eu fiquei ali, não sei, aquela coisa, eu olhando para o chão, porque quando você... Tímido, né? Envergonhado. Envergonhado, aquela coisa. Eu era até feio, viu, Tuca, nessa época. Então, aí ele ficou insistindo, e eu, sem coragem de dizer. Aí ele disse, mas você quer fazer? Ele, não sei, não, você quer ser o quê? Você quer fazer o quê? E eu não sei, porque uma força aqui que eu acredito em Deus, e eu tive a coragem de dizer, eu queria fazer engenharia civil, e fiz um complemento, mas eu não posso. Aí ele disse, por que você não pode? Quem disse que você não pode? E aquilo ali eu já... Eita! Aí já destravou aqui alguma coisa, ele, não, meu pai, tá, ele disse, seu Antônio, eu chamava seu Antônio. Seu Antônio, como é que o seu filho tá? Por que você não manda para Natal? Eu não tenho condições de mandar meu filho. Eu tenho esse diálogo claro, que eu já repeti algumas vezes também em outras entrevistas. Aí, porque esse diálogo mudou a minha vida. Aí ficou aquele diálogo e eu assistindo, e ele pode. Ele disse, ele não tem para onde ir não, nem eu posso mandar, não posso falar. Aí ele disse, ele vai lá para casa. Aí, Tuca, foi quando caiu a ficha ali, que ali estava mudando a minha vida, porque destravou da minha cabeça que era possível. Como estava, para mim era impossível, quando ele disse vai lá para cá, eu não iria nunca para casa dele. Mas mostrou que era possível. E isso é determinante para quem tem um sonho. Você passou a acreditar, né? Passei a acreditar. Então, Tuga, Dr. Geraldo, ele com essa possibilidade, quando ele diz, você pode, se vai lá para casa, eu destravou meu juízo. Abriu outro horizonte. Abriu, porque eu vi que era possível, isso foi importante demais. Mas eu não iria nunca para casa dele, na minha cabeça também estava claro, mas a importância foi aí, que mostrou que era possível. E daí o que aconteceu foi que eu peguei, isso era no meio do ano, eu no terceiro ano científico, terceiro ano de segundo grau, peguei minha matrícula e fui embora para Natal sem saber para onde ia. E sentei, cheguei a rodoviária, era... Nesse ponto seu pai também já estava empolgado, né? Porque não, meu pai já dizia, você quer ir mesmo? Na hora ele disse, você quer ir mesmo? Você quer? Eu disse, é o que eu quero. Eu quero fazer engenharia civil. Agora foi o impulso do Geraldo, né? Não, o Geraldo foi determinante. Porque meu pai achava, mas como é que vai fazer? E daí, aí foi quando, com o impulso dele, eu tomei a atitude, que aí a pessoa, quem sonha também tem que agir, não pode ficar sonhando, esperando que alguém faça, não. O incentivo, as pessoas ajudam, mas quem tem que fazer é quem está sonhando. Isso aí, eu já falei para algumas, me chamam às vezes para falar com o jovem e tal, e eu sempre deixo essa mensagem. Cara, sonhar é bacana, tem que sonhar, mas se não agir, vai ficar fazer sonhos, por onde, né? Fazer por onde.
Eu fui para Natal, procurei um primo que estava estudando vestibular numa república na Ribeira, que na Ribeira, você sabe, de dia era comércio, de noite era outro tipo de comércio. Eu cheguei tarde, procurei meu primo, e onde na república dele já disseram que não me cabia, eu também não tinha dinheiro para pagar. Enfim, terminei na casa estudante de Natal, no porão da casa estudante de Natal, que eu não sei se você conhece. Conheço. Que a casa estudante tem as castas, tem aquele aqui em cima, e tem a ralé da casa estudante. Eu estava lá no porão. Adorei. Por quê? Porque era ali, eu disse, aqui, todo mundo falando que aqui é ruim, aqui é ruim, aqui é ótimo. Por quê? Porque eu não tinha nada. Então eu fui para o porão da casa estudante. E como eu falei, as pessoas, muitos colegas lá reclamavam, eu adorava, porque era o que eu tinha. Eu não tinha nada. Tem aquela história, você descer numa correnteza, qualquer tronco você se agarra, já chamou. Então eu me agarrei aquilo, eu disse, aqui eu vou fazer a minha vida. Estudei vestibular. Lá você foi se preparar. Eu fui terminar o segundo grau. O terceiro ano científico na época. Terceiro ano para fazer o curso de engenharia, vestibular. Passei no curso de engenharia, me mudei para a residência universitária. Lá dentro do campus. Lá dentro do campus, que aí eu já me senti assim, no paraíso. Prédiozinho, tá. E a primeira vez que eu entrei no restaurante universitário, que vinha um quarto de galeto, de frango na minha bandeja, e tinha Coca-Cola, né? Eu digo, aqui é o lugar. Maravilha. Aí o pior é que tinha gente lá, o movimento estudantil, reclamando. Da comida. Da comida, eu digo, não, aqui tá bom, mas tudo bem. E fiz meu curso de engenharia, era um sonho. E voltando a doutor Geraldo. Sim, e aí depois eu quero perguntar sobre o vestibular. Foi um só, você teve... Não, eu fiz 2. Esse que eu cheguei lá no segundo semestre, eu não passei. Aí Mas eu não contava. Não desanimou, era mais preparatório. Eu cheguei lá, Não, porque... Deslumbrou. Não, eu cheguei no segundo semestre do terceiro ano. Sim, você foi terminar. Eu fui terminar. Eu disse, aqui eu termino o segundo grau e no próximo ano eu vou me preparar para o vestibular, fazer cursinho. Eu cheguei no meio do segundo semestre do terceiro ano. Eu terminei no Xuxa, eu fiz ainda um bimestre, eu acho que é bimestre e tal. Mas ali não estava... Meu ano era o seguinte, como foi? Mas voltando a doutor Geraldo, essa história do doutor Geraldo, que ele me impulsionou para eu criar coragem e ver que era possível realizar meu sonho, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de dizer, porque ele foi morar de Natal, ele foi morar em Recife. Então, um certo dia eu dei uma entrevista e um sobrinho dele ouviu a entrevista, e eu falando isso. E eu não tinha o contato do doutor Geraldo. E a gente estava numa mesa, o sobrinho dele dizendo que tinha escutado, tinha achado muito bonito a lembrança, eu agradecendo a ele, e sou grato até hoje em memória, que ele infelizmente faleceu. Mas ele em vida, ele disse, eu vou ligar para ele agora. Depois faça isso, que eu quero conversar com ele. Ele ligou, foi muito emocionante, porque ele não lembrava. Ele lembrava de mim, lembrava do meu pai, ele disse que tinha acompanhado minha trajetória, ficava muito feliz, porque gostava muito do meu pai. Lembrava que elogiou muito meu pai, mas não lembrava do episódio em si. E quando eu contei, ele chorou muito e eu também, porque foi uma coisa, a gente reviveu um momento, ele disse, depois ali você mudou a minha vida. Ele disse, mas que bom saber disso. E enfim, foi mesmo, e onde ele estiver, eu guardo isso. Estou repetindo essa história a vida inteira, que eu sou muito grato por esse episódio. E então a minha vida, como você falou, foi assim, de dificuldade, de superação, como é a vida de muita gente, de filho de pobre, que sonha em melhorar de vida, sonha em dar uma vida melhor à família, seus pais. Meu pai, quando eu terminei meu curso de engenharia, que vim para Mossoró, ele ficou trabalhando comigo, que ele jamais nem trabalhava, porque ele era o meu consultor. Você lá, em Natal, quando você fez engenharia, você trabalhou?
Não, Ou só estudava? eu só estudava. Agora, eu consegui logo uma bolsa da universidade e o São Crédito Educativo, que foi importantíssimo na minha vida. Presto minhas homenagens a Neiló Souza, que foi o deputado que teve a ideia e criou o crédito educativo. E foi muito importante para mim. Foi importante porque eu fiz o crédito educativo e com eles eu me mantinha na universidade. E depois eu consegui uma bolsa na universidade, uma bolsa tipo monitor, uma coisa assim. E eu juntava os 2 dinheirinhos e achava que estava rico, porque eu não tinha nada. E minha vida simples, eu queria dinheiro para quê? Para comer. Você tinha um filme, eu gostava, sempre gostei de cinema. Almoço, né? E tinha o jantar, né? Era, tinha um almoço, mas dia de domingo a gente não tinha, né? Então tinha que ter uma despesa, eu tinha que comprar livros, que eu não tinha. Eu gostava de assistir o cinema, eu ia uma vez por mês com o cinema. Roupa, né? Essas coisas, desodorante, sabonete. Eu comprei 2 calças jeans e eu acho que eu fiz meu curso todinho com essas 2 calças jeans. Relíquia. Tinha que amarrar, senão elas iam andando para a universidade. Mas era bom porque eu usava muito camiseta de propaganda, até Che Guevara. Então, aquilo era uma festa, né? Aquilo resolvia tudo, né? E eu acho que era o clima da universidade. Penso que hoje ainda é assim, não se cobra muito também, que não, às vezes é até ruim. Uma federal, né? Uma federal, né? Então, agora eu estudava com a elite do Rio Grande do Natal. Eu estava com a elite, era filho de deputado, prefeito não sei de onde, Natal. Eu me sentia também um cara ali, eu era a última pedra ali da história. Porque tem uns episódios que marcam a gente. Eu não me sentia discriminado, mas eu não era enturmado, porque a programação dele não era minha, porque eu não frequentava as casas dele, ele não frequentava a residência universitária, então você não se sente inserido ali na turma. Mas eu não tive problema com isso, não fiz algumas amizades que eu frequentei em casa, que eram os colegas de estudo, que a gente ia estudar. Então, isso aí não foi o problema. Qual era o problema? Quando estava terminando a engenharia, eles conversavam e eu ouvia, isso me incomodava bastante, escolhendo para onde iam trabalhar. E olha que nós estávamos no ano de 84, que era a década da maior recessão que esse país já teve. Se está difícil de emprego para engenheiro agora, naquela época era terrível. Eu sempre conto essa história. Teve uma reportagem da Veja que me marcou também, quer dizer, o engenheiro que virou suco, que tinha o filme e o cara, um engenheiro vendendo suco na praia em Copacabana, e a reportagem em cima do desemprego dos engenheiros. Aquilo era terrível para mim. Um engenheiro um cara terminando engenharia, filho de pobre, que apostou todas as fichas no curso de engenharia. Acabou as perspectivas. Eu digo, vou voltar para Mossoró e vou vender suco. Então, e, no entanto, dentro da turma, eu escutava a galera lá. Eu não sei se eu vou para a Telerne, que era estatal da época, COSERN, CAERN, não sei mais o que, Secretaria de Infraestrutura. Não, eu acho que eu não vou para aqui, porque aqui é melhor lá, porque o salário é melhor. Quer dizer, eu estava escolhendo onde ia e eu olhando de lá. Por quê? Porque tinha a história de quem indica, e não tinha essa história de pai, o tio, né, tio. E muitos foram, a maioria foi nessa. Acho que já estão até aposentados nisso. E eu me senti incomodado, e eu vibrei muito na Constituição de 88, quando saiu a história do concurso, porque eu me lembrei que é o justo, é o certo, é o que tem que ser feito. Mas não tinha isso. Então, eu me sentia injustiçado, que primeiro que eles não eram mais competentes do que eu e outros também, que tinha na turma, era uma turma de 35, devia ter uns 5 ou 6 nessa minha condição, o resto era sempre uma condição melhor.
E eu achava isso muito injusto. Isso não é uma coisa que me incomoda, é injustiça. Até com qualquer um, comigo, qualquer um, com os outros talvez eu me incomode mais ainda. Então, era uma época muito difícil. E se hoje a gente combate, tem que combater sempre a injustiça, a discriminação, nessa época o debate não se falava muito que isso era uma coisa que tinha que se acabar. Era como uma coisa normal, que pobre é pobre, rico é rico, e o canto de pobre é aqui. Até porque a consciência do meu pai, por mais que ele tenha dito que a gente tinha que estudar para ter uma ascensão social, ter melhorar de vida, como ele mesmo colocava, mas ele colocava que a gente, o lugar da gente era no Alto Salanel, era por aqui e tal. Porque era assim, a consciência era assim. Então, eu tive uma vida, eu tive muita sorte na vida, eu sou muito grato a Deus pela família que eu tenho até hoje, pela minha trajetória e pelas dificuldades que eu passei, que minha família passou, e a gente tem conseguido hoje sobreviver a tudo isso. Eu não tenho muitos traumas na vida, não tenho muita dificuldade, inclusive para falar sobre qualquer coisa. Muito pelo contrário, isso me dá muita força para quando eu tenho um probleminha assim, um outro, eu digo, não, eu já passei por tanta coisa. Jorge, e quando terminou a engenharia, você veio para Mossoró? Olha, eu não vim direto para Mossoró, não. Eu estagiava numa empresa de Recife, numa construtora de Recife. Mas estagiava em Natal? Estagiava em Natal. E quando eu terminei meu curso, graças a Deus, eles me contrataram. Eu fui trabalhar em Belém, Pará, depois eles me mandaram para Manaus. Passei uns meses lá, maravilhosos, gostei demais. Aí, numa vinda de Manaus, eu foi de Manaus para Natal, no final de semana, recebi um convite para fazer uma obra por outra construtora em Guamaré. E eu queria muito voltar para ficar mais firme, mais perto. Isso, Deus é tão generoso comigo, que eu estou falando numa época, eu falei numa década de desemprego terrível para engenheiro, porque eu quero só fazer um gancho aqui. Engenheiro só tem trabalho se o país crescer. Quem faz as obras que o país precisa é a engenharia. Então, se não tiver crescendo, mas se voo de galinha, fica complicado. É só parar. Então, mas era muito difícil, uma década perdida. Você pode estar registrado na história como uma década perdida. A mais perdida de todas. A gente teve outras décadas perdidas depois de lá para cá. E eu vim para Guamaré, terminei a obra, estou fazendo uma obra no complexo de Guamaré para a Petrobras, para essa empresa que trabalhava para a Petrobras. E no final de semana que eu vim a Mossoró, recebi um convite de Israel Lima, que é meu amigo. Se eu disser o nome dele, ele vai ficar com raiva, porque às vezes eu não digo. Ele dizendo que o pai dele estava precisando, pedindo para eu fazer um orçamento de uma escola que... Peraí, só um pouquinho. Israel Lima, que é irmão de Zé Lima, né? Zé Tem que Lima. falar de Zé Lima também, porque senão Zé Lima vai ficar com raiva. Então, eu fiz o orçamento e Severino Batista de Lima, que é o pai dos dois, que era consultor na época, tinha uma pequena consultora, me convidou para fazer de sociedade essa escola. Essa escola era em São Rafael, a prefeitura de São Rafael. Que é a terra da sua mãe, né? É a terra da minha mãe, Então aí eu deixei a empresa que queria me levar para Maceió, para fazer uma aula na Salgema, que a gente estava terminando da Petrobras. E vim aí também, eu sempre digo que Deus tem sido muito generoso comigo, porque me deu uma oportunidade para eu iniciar uma carreira de voo como empreendedor. Começou aí. Aí eu disse, é a minha oportunidade. E aceitei o convite para fazer de sociedade essa escola. E daí surgiram outras obras. Infelizmente, o pai de Israel e Zé Lima, Severino Batista de Lima, veio a falecer muito novo, 53 anos. Foi muito novo. Câncer muito agressivo e passou, enfim. E daí foi que a gente tinha uma empresa, eu montei uma empresa, organizei uma empresa junto com ele, que era a Jores Construções.
Jorge Construtora, que aí quando ele morreu, que a minha sociedade era com ele, Israel ficou tomando de conta da empresa e eu montei a Repab Construtora, até hoje. Então começou lá, né? E a Repab eu comecei a fazer obra pública e chegou um tempo que eu decidi que não ia fazer mais obra pública, ia ficar só incorporando, ou seja, fazendo meus projetos, o que a gente faz há mais de 10 anos, só por exclusividade. Eu quero dizer nessa trajetória, com todas as dificuldades, mas eu nunca fiquei parado um dia e sem fazer coisa, sem pistolão, não tinha como ter. Eu até gostaria de ter tido, mas não tive. E depois que eu digo, eu sou muito grato a Deus por essa trajetória. Claro que o salário era, quando eu estava trabalhando nas empresas, era baixo, mas eu era tão feliz, por quê? Porque eu não estava parado. Eu estava exercendo a profissão que eu tinha sonhado tanto, que eu sonhava tanto em exercer. Eu seria capaz até de trabalhar de graça, se fosse preciso, porque eu já me sentia feliz em estar exercendo a minha profissão. E eu me lembrava da dificuldade, como foi que eu consegui. Então, para mim, é isso. E hoje, eu sempre digo, a gente tem alguns engenheiros que trabalham aqui na empresa, eu digo que o meu maior compromisso é a gente exercer a nossa profissão de engenharia, eu exercer a minha profissão de engenharia com o maior zelo possível, porque eu respeito demais a dificuldade que eu tive, o sonho que eu desejei tanto, que eu não me dou o direito de fazer coisas que venham a manchar a engenharia. Então eu tenho o maior respeito por isso quando eu assumo Sinduscom, assumo qualquer coisa, é nesse sentido também. Quando eu falo com alguns jovens de engenharia, eu dou esse conselho: faça, o resultado aparece. Agora você faça com zelo, faça com dedicação, procure fazer o melhor possível. E não se apresse com o resultado. Porque tem gente que pensa muito no lucro, no dinheiro que vai ganhar. Imediatismo, imediatismo, né? E é importante que você ganhe, mas não seja o foco principal. O foco principal é o seu compromisso com a sua profissão, com a ética, procurar fazer as coisas corretas, cumprindo o que tem que ser feito. E eu penso que eu sempre busco isso, e deu certo, comigo deu certo. A gente não tem dificuldade, toda carreira que você vai iniciar, você tem dificuldade, você teve, eu tive, outros tiveram, outros vão ter. Sobretudo, quem, além da dificuldade de conseguir, como eu, de conquistar um título de engenharia, você carregava toda uma dificuldade de família, financeira, tudo eram obstáculos para dificultar, mas com vontade, determinação, a gente chega lá. E eu repito, eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. Jorge, teve um fato que você falou do seu Geraldo, né? Geraldo? Doutor Geraldo. Doutor Geraldo. E quando você fala disso, você colocou muito bem uma coisa que as pessoas falam muito. A gente vê muitos casos que as pessoas dizem isso. Que sente a falta de ter um incentivo a alguém porque ele acha que não vai conseguir, que ele está num lugar que ele não tem muita oportunidade, que não tem a equidade, né? As coisas tem as oportunidades, mas ele está em condições diferentes. Tipo, você dá uma oportunidade agora, ensino híbrido e tal, aí o cara tem lá internet, computador, internet 4G e tal, e o outro está lá no discado, está com o celular emprestado, aí não abre direito a tela e tal. Você acha que isso é uma coisa fundamental, que a gente as pessoas têm que ter esse incentivo para poder destravar, para poder, eu imaginei isso, mas eu tenho como conseguir. A gente tem que mudar essa coisa de criar perspectiva nas pessoas? Olha, eu penso que a primeira coisa, a mais importante, é você ter um sonho, você tem que querer alguma coisa. O que eu vejo sobretudo, e isso não é só em quem está numa situação social difícil, não. Tem pessoas que têm
uma situação social, financeira boa, mas não tem sonhos também. E é uma tristeza, porque é um vazio danado. Eu fico triste com um cara que poderia, inclusive com mais facilidade, conquistar um espaço e contribuir. Então, primeira coisa, se você não tiver sonho, se você não tiver saber o que você quer, querer construir uma carreira, você pode estar na posição que tiver, vai ser até um a mais, talvez vai viver financeiramente enquanto aquela sua condição que não foi criada por ele permitir, mas é uma vida vazia, na minha opinião. Então, a primeira coisa é você ter sonho, independente da sua posição social, você tem que querer muito. Claro que quem está aqui, que não tem sinal de internet caindo, não tem as condições, vai ser mais difícil para ele. Mas isso também não é motivo para a pessoa desistir. E é claro, é evidente que aí onde entra o papel, na minha opinião, da educação, a gente precisa investir em educação, a gente precisa, não há caminho para a gente resolver essa desigualdade social, a não ser através da educação. Claro, distribui renda, mas para a gente ter uma educação de qualidade. E nós temos exemplo de educação de qualidade. Basta repetir, replicar os IEFs. Não precisa inventar a roda, não precisa não. Agora, um IEF, você olha um prédio dos IEFs e olha um prédio do governo do estado, do município. Você olha o salário do professor dos IEF, olha o salário do professor do estado. Você olha a estrutura de uma escola do IEF. Então não tem agora precisa de mais investimento em educação. E esse é um papel do Estado, claro, da família, como eu contei a história da minha família, mas o Estado é responsável para a gente dar condições para esse povo ter uma educação de qualidade e realizar seus sonhos. Eu vejo assim, como eu falei que era muito difícil naquela. Hoje eu acho que está mais fácil, entre aspas. Já foi mais difícil, a desigualdade já foi maior, mas a gente tem uma desigualdade social terrível. Isso é o nosso maior problema. Não vejo outro caminho a não ser através da educação. Foi a minha trajetória, a trajetória de outros também, que não só eu que realizei isso, você provavelmente realizou, foi por esse caminho. E eu tenho inúmeras pessoas que conviveram comigo na minha mesma condição social da época, de pobreza, e que hoje são médicos, juízes, advogados, estão exercendo, jornalistas, exercendo sua profissão e com dignidade e realizado, criado suas famílias. Então, é educação e não tem outro caminho. A gente precisa, agora que a gente vem, daqui a pouco a gente está com 5G aí, esse é o caminho, esse é para a gente. Agora tem que chegar lá na escola, lá na Quixabeirinha, na zona rural, tem que chegar lá. Senão a gente vai aumentar cada vez mais essa diferença que é terrível. A violência, tudo isso que a gente vê, que a gente termina todo mundo pagando uma conta muito alta. Para a gente encerrar, já que a gente está falando de sonho, qual é o seu sonho? Olha, eu já realizei meu sonho de ser engenheiro, mas meu sonho é ver uma das coisas para ser uma sociedade mais justa, eu sonho com isso, a gente precisa fazer isso. Essa desigualdade social, repito, é terrível. Eu quero ver muito uma educação de qualidade, uma educação pública realmente de qualidade. Eu queria ver também o SUS sendo SUS, por mais, a gente tem que valorizar, mas tem que cobrar, porque o SUS é um plano extraordinário, só que precisa estar na sua plenitude, porque falta muita coisa, falta investimento, e é terrível, aí eu vou entrar um pouquinho da política aqui, é terrível a gente saber que um orçamento da educação, a gente tem, para se fazer uma eleição, 5 bilhões, e da educação é um pouquinho a mais do que isso. Não dá para a gente aceitar esse tipo de coisa. E olha que eu sou político, mas não está errado,
Não dá para a gente aceitar isso. Então, meu sonho é ver essa sociedade mais justa, com essa desigualdade social, mas diminuindo essa desigualdade com a educação, através da educação. Eu espero, se eu puder contribuir para isso, eu ficaria muito feliz e seria um outro sonho que eu estaria realizando. Jorge, muito obrigado. Obrigado a você.